E se aquilo que você faz todas as manhãs, sem pensar, sem questionar, for exatamente o que está drenando sua vitalidade silenciosamente dia após dia? E se o gesto mais banal da sua rotina estiver, na verdade, sabotando seu coração, apagando memórias, acelerando o envelhecimento do seu cérebro, tudo isso sem nenhum sintoma visível, sem nenhum alarde? Você acorda, repete os mesmos movimentos de ontem, acreditando estar no controle. Mas há um erro sutil, sorrateiro, que aos poucos redefine o seu destino. E quase ninguém fala sobre ele. Desde quando o costume foi confundido com saúde, a tradição nos ensinou a confiar no conforto do hábito. Mas Barbara O'Neill nos alertaria. A natureza nunca recompensa o que é automático. Ela responde ao que é consciente, ao que é alinhado com seus princípios ocultos. A indústria do esquecimento quer que você continue apertando os mesmos botões, tomando as mesmas decisões inocentes, acreditando que o que não dói agora não mata depois. Mas isso é apenas parte da névoa. A outra parte você só perceberá quando for tarde demais. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem definhar depois dos 60, mesmo cercadas de bons hábitos? Há algo mais profundo, algo que não está nos exames, nem nas bulas, nem nos conselhos prontos. Há um pequeno ritual que você faz logo ao abrir os olhos, que está ativando um processo silencioso de degeneração interna. Não se trata de um alimento, nem de um medicamento. É mais simples, mais sutil, e justamente por isso, mais perigoso. É um engano mascarado de normalidade. E você o comete todos os dias. Não espere sintomas. Não espere alertas. O corpo avisa de formas que desaprendemos a ouvir. O cansaço sem motivo, a confusão mental ao entardecer, a palpitação ao menor esforço. Todos são sussurros ignorados. Mas há um momento exato onde tudo começou. Um instante que parece inofensivo, mas que abriu as portas para um colapso progressivo. E se você não olhar de frente para ele agora, estará, sem perceber, assinando um contrato silencioso com a decadência. Este vídeo não é sobre soluções rápidas, é sobre revelações. E há uma chave escondida nas primeiras palavras da manhã que pode reverter o que parecia inevitável. Mas para encontrá-la, você precisa atravessar este caminho inteiro. Cada minuto, cada frase foi desenhada para desbloquear o que há muito foi trancado. Pule um segundo e a mensagem se fragmenta. Assista até o fim e talvez, pela primeira vez, você veja amanhã com olhos completamente novos. E quando foi que começamos a aceitar como normal o que no fundo sempre soou errado? O toque gelado do chão nos pés descalços, o primeiro gole de café tomado às pressas, a notícia ruim que invade a mente antes mesmo do corpo despertar por completo, tudo isso vai se acumulando como pequenos cacos invisíveis que não sangram por fora, mas ferem silenciosamente por dentro. Há um momento todos os dias em que ainda podemos escolher outro caminho, mas quase ninguém percebe. Porque o hábito é sedutor e a rotina, essa ilusão confortável, nos embala como um veneno doce que chega devagar, sem alarde, até que o mal esteja feito. E só então nos perguntamos, onde foi que me perdi? As pessoas olham para o espelho e enxergam rugas, mas raramente enxergam os vazios, aqueles espaços ocos que ficam entre uma lembrança e outra, entre uma promessa antiga e o silêncio da alma que já desistiu de tentar. Acordar para muitos virou um automatismo cruel. Levantar sem presença, mover-se sem intenção, aceitar sem questionar. Mas a sabedoria verdadeira, aquela que pulsa nas veias da natureza, como nos ensina Barbara O'Neill, exige presença radical. O corpo fala, mas sua linguagem não é óbvia. É preciso escutar com os poros, com as vísceras, com o coração. Porque o que está matando nossos idosos não são apenas doenças, é a desconexão crônica com aquilo que os mantém vivos de verdade.
Você lembra qual foi a última manhã em que acordou sem pressa, sem dor, sem medo do tempo? Quando foi que o ato de abrir os olhos se transformou numa sentença, em vez de ser um renascimento? As manhãs carregam um poder sagrado. Elas são portais. E se você cruza esse portal com o pensamento errado, com o gesto errado, com o alimento errado, então tudo se contamina. É nesse momento que o coração começa a carregar pesos que não lhe pertencem. É ali que o cérebro, ainda frágil e lento ao despertar, recebe estímulos que o ferem, o cansam, o confundem. E isso, feito todos os dias, se transforma num pacto invisível com a degeneração. Mas o mais perverso dessa história é que ninguém te contou isso. Ninguém te disse que o corpo humano tem ritmos próprios, ciclos que precisam ser honrados como se fossem danças sagradas. Ao invés disso, ensinaram que era preciso reagir, levantar e correr, comer rápido, já ligar a televisão, já tomar a medicação, como se o simples fato de existir fosse uma urgência. Mas existe um espaço sutil entre o sono e o mundo, um espaço onde a cura acontece, onde as células escutam, onde o espírito ainda lembra quem você é. E é nesse exato intervalo que o erro matinal acontece, quase sempre despercebido, mas profundamente devastador. Imagine quantas doenças poderiam ser evitadas se as pessoas entendessem que a primeira hora do dia é um campo minado para quem tem mais de 60. Que um único gesto, talvez um gole de café, talvez o banho frio, talvez a notícia que você escolheu ouvir primeiro, pode mudar a química do seu sangue, afetar seu sistema nervoso e empurrar seu corpo para um estado de inflamação silenciosa. Isso não é teoria, é realidade. E quanto mais você ignora, mais o seu organismo grita. Mas ele não grita com palavras. Ele grita com esquecimentos, com cansaços inexplicáveis, com dores que a medicina chama de idade, mas que na verdade são avisos. Sinais de que algo lá atrás foi ignorado. Às vezes, a doença começa com um pensamento. Outras vezes, com um gesto que você aprendeu com sua avó, mas que hoje, com o corpo de agora, já não serve mais. A sabedoria ancestral que Barbara O'Neill evoca não está nas fórmulas prontas, mas na capacidade de sentir o que o corpo pede em cada novo ciclo da vida. E se você já passou dos 60, saiba, seu corpo já não grita, ele sussurra. E é preciso desacelerar, silenciar o mundo e voltar a ouvir o que ele tem a dizer. Porque talvez, só talvez, tudo o que você precisa para recuperar sua energia, sua clareza mental, sua vitalidade, seja parar de fazer esse único gesto. Esse gesto que parece inofensivo, mas que, se repetido todas as manhãs, pode ser mortal. Você sente o nó na garganta quando percebe que pode estar se ferindo todos os dias sem perceber? Quando olha para trás e reconhece que os sinais estavam todos ali, só não foram interpretados. Talvez aquela tontura leve, aquele esquecimento bobo, aquela tristeza sem nome ao despertar, fossem avisos. E talvez, neste exato momento, você esteja diante da chance de mudar a rota. Mas não será com pressa nem com medo, será com consciência, com o tipo de presença que transforma o simples ato de acordar num ritual de vida e não numa contagem regressiva. Porque tudo muda quando você entende. A primeira escolha do dia define todo o resto. E há uma escolha que, se não for desfeita, continua te adoecendo em silêncio. Perceba como a maior parte das armadilhas não vem com placas de alerta. Elas se disfarçam de normalidade, de praticidade, de tradição. São gestos repetidos por décadas, herdados de geração em geração, que ganharam o selo da confiança, mas que não resistem ao olhar atento da consciência desperta. Quando Barbara O'Neill nos ensina a escutar o corpo como quem escuta uma floresta viva, ela nos convida a abandonar o ruído do sempre foi assim e adentrar o silêncio onde mora a verdade.
Acordar e imediatamente colocar o corpo em ação sem respeitar seus ritmos, sem antes cuidar da sua bioquímica interna, é como acender uma chama sobre palha seca. Pode não parecer perigoso no início, até que o fogo se espalha. Muitos acreditam que o perigo está nos alimentos processados, nos remédios excessivos, nas emoções reprimidas, e estão certos. Mas há algo ainda mais sutil, mais traiçoeiro, mais esquecido: a forma como você inicia o seu dia. O corpo humano, após o sono, está em estado de recalibração. Os hormônios, o sistema cardiovascular, o cérebro, tudo está reiniciando. Se você o expõe a estresse, ruído, estímulos agressivos ou substâncias inadequadas nesse momento, você está interrompendo um processo de autorregeneração que a própria natureza preparou durante a madrugada. E é por isso que tantos adoecem sem entender por quê. Porque o erro não está em algo que se faz durante o dia, mas no que se faz antes mesmo de o dia começar. Você já percebeu como os idosos que vivem com vitalidade têm rituais? Eles acordam devagar, tomam chás ao invés de café preto, meditam em silêncio em vez de ligar o noticiário. Isso não é coincidência, é sabedoria intuitiva. O corpo, após os 60, se torna mais vulnerável àquilo que é imposto sem escuta. O café forte pode causar picos de adrenalina que desestabilizam o coração. O banho frio logo ao acordar pode gerar vasoconstrição perigosa. A televisão ligada com notícias negativas pode desencadear reações inflamatórias. Mas ninguém fala disso, porque soa normal. Só que a normalidade hoje está matando mais do que qualquer doença. E o mais cruel é que muitas vezes o próprio idoso defende esses hábitos. Sempre fiz assim, ele diz. E é aí que mora o abismo. Confundir constância com sabedoria. Barbara O'Neill nos lembra que o corpo humano muda em ciclos de 7 anos. O que servia aos 30 não serve mais aos 60. O que era estimulante, agora é agressivo. O que parecia despertar, agora exaure. E se não houver humildade para ouvir o novo chamado do corpo, o preço a ser pago será a degeneração silenciosa, aquela que nenhum exame detecta até ser tarde demais. Pense, o que você está fazendo hoje que o seu corpo já não aguenta mais, mas você insiste por costume? Qual parte da sua manhã é conduzida por automatismos que já não fazem sentido? A resposta não virá da mente, virá do sentir. Está na exaustão inexplicável, na irritação ao meio-dia, na queda da imunidade, nas pequenas falhas de memória que você finge não notar. O erro matinal está lá, agindo como uma sombra que se espalha pelos seus sistemas, bagunça sua química, turva sua clareza. Mas há um caminho de volta, e ele começa com o reconhecimento, com a coragem de parar, de escutar, de reformular, porque só quem honra os primeiros minutos do dia será capaz de viver plenamente as próximas horas da vida. É nesse espaço sagrado, entre o fim do sono e o início do dia, que mora a chance de recomeçar. E recomeçar não significa fazer mais, significa fazer diferente. Significa proteger o seu corpo quando ele está mais vulnerável. Significa perceber que os pequenos gestos, como o que você está prestes a descobrir, não são inofensivos. São gatilhos que definem o rumo da sua saúde, da sua energia, da sua longevidade. E se você ainda tem dúvidas de que isso importa, continue assistindo, porque a peça que falta no seu quebra-cabeça está prestes a ser revelada. Mas ela só será compreendida por quem estiver inteiro, aqui, agora, sentindo cada palavra como um chamado. Talvez você esteja se perguntando, mas o que exatamente eu estou fazendo de errado? E essa pergunta, embora legítima, ainda parte da lógica que espera respostas prontas, quando o verdadeiro chamado aqui é por um novo tipo de consciência. A verdade não será entregue como um diagnóstico frio ou uma lista de mandamentos. A verdade será sentida.
ela escorrerá pelas entrelinhas do que você reconhece no seu próprio corpo. Porque o erro matinal do qual falamos não é apenas uma ação isolada. É um conjunto de microdecisões inconscientes que, somadas ao longo do tempo, geram desequilíbrios profundos. Um gole de café antes da água. Um banho gelado no corpo ainda tenso. Um celular na mão antes mesmo de respirar fundo. São rituais de desconexão. São declarações silenciosas de abandono de si. Você não nasceu para isso. Seu corpo não foi desenhado para esse tipo de violência sutil. Acordar já em estado de alerta, ser bombardeado por luzes artificiais, ingerir substâncias ácidas enquanto ainda há resquícios do jejum noturno, tudo isso cria um terreno fértil para a inflamação, para o esquecimento, para o cansaço crônico que você já começou a normalizar. E o mais brutal é que esses efeitos não aparecem de um dia para o outro. Eles vão se infiltrando como umidade entre as paredes, silenciosos, disfarçados, inevitáveis, até que um dia tudo desmorona. Mas sempre houve sinais, sempre houve um chamado para voltar ao centro. O problema é que, sem orientação, a maioria silencia essa intuição em nome da praticidade. Barbara O'Neill fala sobre isso com uma clareza rara. O corpo é um organismo inteligente, mas para que ele possa se regenerar, é preciso que você aprenda a sair do caminho. E sair do caminho, nesse caso, significa romper com hábitos que foram ensinados como normais, mas que são, na verdade, agressões disfarçadas. Há uma sabedoria que antecede qualquer remédio, e ela está no ritual do acordar, nos primeiros 5 minutos, no primeiro líquido que toca a sua boca, no primeiro pensamento que passa pela sua mente. Tudo isso forma uma equação energética, tudo isso molda seu dia e, a longo prazo, molda sua vida. Ou você cuida da abertura, ou todo o resto virá desalinhado. É por isso que muitos tratamentos não funcionam, porque são enxertados em cima de uma fundação frágil. Como construir uma casa sobre areia movediça? O erro matinal, se não for reconhecido e desfeito, continuará sabotando qualquer tentativa de cura. E mais do que isso, continuará afastando você daquilo que é mais precioso: sua lucidez, sua energia vital, sua autonomia. Acordar bem não é um luxo, é uma necessidade biológica, e isso só será possível quando você respeitar o tempo do seu corpo, os ciclos da natureza e os sinais que já estão gritando aí dentro, mesmo que você ainda tente ignorar. A mudança começa com percepção, e percepção exige presença, e presença exige coragem. Então eu te pergunto, com toda a delicadeza e profundidade que esse momento exige, você está mesmo disposto a mudar? Não estou falando de dietas da moda, nem de técnicas complicadas. Estou falando de um reencontro com o sagrado que existe em você. Acordar deve ser um ato de reverência, não de urgência. Um gesto de reconexão, não de correria. E talvez, ao reconhecer o erro que você vinha repetindo há anos, algo em você se quebre para que algo novo possa nascer. Mas essa revelação não acontece para todos. Ela só se revela para quem estiver aqui, inteiro, sentindo, escutando, abrindo espaço para o novo. Porque o que está por vir a seguir não é apenas informação, é um espelho, e o que você enxergar nele pode mudar tudo. E agora? Talvez você esteja sentado em silêncio, sentindo mais do que pensando. Não se trata de ter compreendido tudo, mas de ter sido tocado por algo que sempre esteve à espreita, dentro de você. O erro matinal não é apenas um hábito, é um símbolo. Ele representa todas as vezes em que você se abandonou um pouco, em que escolheu o ruído no lugar do silêncio, a pressa no lugar da escuta, o costume no lugar da consciência. E agora, à beira desse novo amanhecer, você não é mais o mesmo, porque algo em você já viu, já ouviu, já sabe. O que você faz ao abrir os olhos define o tom do que será vivido, e mais do que isso, define o tipo de vida que você está nutrindo.
uma existência automática e adormecida, ou uma jornada desperta, intencional, respeitosa com os ciclos do seu corpo e da sua alma. Não há mais espaço para acordar no escuro de si mesmo. Agora, você carrega a luz de uma verdade que não pode mais ser ignorada. Cada pequeno gesto que parecia inofensivo, agora carrega um peso, uma escolha, uma chance de redenção. A primeira água do dia, o primeiro pensamento, o primeiro toque. Tudo isso deixou de ser banal, passou a ser sagrado. Então, respire fundo. Sinta o que pulsa em seu peito. Algo foi despertado, talvez pela primeira vez em muito tempo. E se esse vídeo tocou em algo que você ainda não consegue nomear, mas sabe que é verdadeiro, então você faz parte disso. Curta, compartilhe, comente. Não porque pedimos, mas porque você sentiu. Porque ao fazer isso, você está espalhando uma semente de consciência em um mundo que ainda vive dormindo. Inscreva-se, mas não apenas no canal. Inscreva-se nessa nova forma de existir, uma forma mais atenta, mais viva, mais inteira. Porque cada manhã, a partir de hoje, será um novo início. E você saberá exatamente como honrá-lo.